Olá, meus amigos do Brasil, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre entrevistando pessoas importantes, falando dos diversos segmentos da nossa sociedade. E hoje o assunto é realmente muito interessante. Vou conversar com a Priscila Junqueira. Ela é psicóloga e sexóloga. Tudo bem? Bem-vinda, querida. Tudo bom? Obrigada. Tudo bom, Alberto? Tudo bom, Alberto. Da onde é esse Alberto? De Três Corações, Minas Gerais. Minas Gerais. Muita influência do Rio, né? É Tem. Impressionante. Fica próximo... A sua cidade fica próximo da onde, pra gente identificar? Seguindo a Fernão Dias, perto de Pouso Alegre, sentido Belo Horizonte. Muito bem. Qual a pessoa mais famosa que nasceu lá? Pelé. Então você estudou a história da sua cidade. Sim. Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga. Priscila, o psicológico influencia muito no relacionamento dos casais, sobretudo na vida íntima? Muito, Alberto, muito mesmo, né? Toda essa questão de você ser alguém, um indivíduo que vai se unir com outro indivíduo, com outro psiquismo, e aí podem vir mais conflitos, né? As pessoas não conseguem muitas vezes se conhecer, imagina a hora que encontra uma outra pessoa que também não se conhece. É estranho, né? Agora, uma curiosidade aqui, as pessoas quando te procuram, elas por vezes se sentem constrangidas em, de repente, expor a você o que acontece, o que não acontece, como é que é a vida deles, assim? Sim, né? O assunto sexualidade ainda é um tabu, né, na nossa sociedade. Muitas vezes eles nem contam, às vezes quando me procuram, não o casal, mas Normalmente é um individualmente assim que vai... Pode acontecer as dois, duas maneiras, né? Eles vêm, às vezes, olha, queremos fazer terapia de casal porque estamos com tal conflito, já chegam até com vamos colocar aí com um diagnóstico, né, entre aspas, ou sozinhos. E, às vezes, eles, olha, minha mulher não sabe que eu estou aqui, meu marido não sabe que eu estou aqui. Entendi. Então, tem aí essa preocupação, né, de não contar, não querer que outras pessoas saibam. A minha mulher não sabe que eu estou aqui e você tem que resolver esse meu problema. Muitas vezes você não precisa conversar com a mulher de quem está ali, que não sabe que ele está ali? Sim. Hoje, o tratamento, vamos dizer aí, de ponta em termos de terapia sexual é a terapia de casal. A partir do momento que essa pessoa tem uma parceria, né? Porque às vezes ela está em encontros esporádicos, casuais e não tem uma parceria aí fixa. E aí eu tenho que tentar colocar para ele ou para ela a importância de vir os dois. A pergunta que eu vou te fazer, eu acho que eu sei a resposta. Hoje há muito mais relacionamentos descompromissados do que havia há 30 anos, por exemplo. Sim. Sim. Isso é uma coisa natural. E cada vez mais difícil... As pessoas estão se permitindo mais, né? E está cada vez mais difícil a gente encontrar relacionamento compromissado ou não? Olha, eu diria que mais ou menos. Né, mais ou menos, depende. A gente ainda tem muitos casais tradicionais que a gente fala, né? Mas hoje em dia isso tem uma abertura muito maior da própria sociedade para receber outros tipos de relacionamento. O relacionamento casual, ele traz a mesma satisfação do que o relacionamento compromissado, mais perene e tal? Muito difícil de dizer. Né? Essa subjetividade, como a gente falou, a individualidade de cada um que vai contar muito. Né? Por isso eu bato sempre na tecla, né, dessa questão do autoconhecimento emocional. Porque a partir do momento que você se conhece e sabe que aquele tipo de relação tá boa para você, flui normalmente. Quem te procura mais, homem ou mulher? Olha, atualmente homens. Homens? Homens. Estão mais carentes? Atualmente homens. Mas normalmente... Então, eu vejo que hoje o homem consegue falar mais sobre os seus problemas emocionais. Entendi. Normalmente a mulher é mais carente? Não, tem muitos homens carentes também, muitos. Por exemplo, num relacionamento
heterogêneo, quando você tem a mulher e o homem se satisfaz pura e simplesmente só com sexo e a mulher precisa algo mais além do sexo, ou isso não é verdade? Não, tem. A mulher tem um psiquismo diferente do homem, né? Não adianta a gente falar que não tem, porque tem, isso já é comprovado hoje pela ciência. Mas essa questão aí do amor, eu acho que talvez você esteja falando, né? A mulher quer mais o amor e o homem mais o sexo, para ele. Hoje em dia isso está bem mais equilibrado. Até porque... Quem que equilibrou? A mulher que está se satisfazendo só com o sexo ou o homem que está querendo um pouquinho mais de carinho? Os dois. Também? Né? A mulher hoje está com muito mais liberdade para discutir e falar sobre a sua vida sexual e buscar esse prazer. Né? Antes era algo muito caracterizado do homem. Não que a mulher não tivesse, mas ela, por conta de talvez preconceitos, ela não conseguia se abrir. Os mais jovens, por exemplo, os casais mais jovens, aí na faixa etária dos 20 aos 30, por exemplo, tem um relacionamento mais liberto do que os casais que estão aí há 30, 40 anos juntos, ou não? Não. Não? Não interfere. Não interfere. Não é gente tempo? Não é um consenso, né? Pensar que só porque está numa geração mais jovem é livre de menos tabu. Não, nós temos muitos jovens hoje que vêm para o consultório, né? Inclusive em homens, como nós estávamos falando, né? Por questões aí ainda de criação, não receber uma educação em sexualidade adequada, desenvolvendo disfunções sexuais por conta desses preconceitos. Querida Priscila Junqueira, o ser humano trai muito? Trai. Muito. Trai. Os animais traem também, ou não? Também. Alguns não, né? Alguns não. Como é que chama aquele pássaro que vai sempre na minha casa lá? Agora me falhou aqui. Não é calopsita, não. É um outro pássaro aí que só tem um parceiro para a vida toda. E isso é uma coisa muito rara. Tá, sim, sim. E eu acho maritaca, desculpa, agora veio aqui. Maritaca. Isso. E eu percebo, Alberto, que tem um pouco também dessa questão que nós falamos dessa liberdade, né? E também do que aquele casal combinou que é traição. Porque tem muito isso também. O que é traição? Que conceito é esse? O que é traição? A partir do momento que você estabelece uma relação, né? E que você combina com o seu parceiro ou a sua parceira que você não vai ficar com outra pessoa, se tratando de relacionamentos afetivos, sexuais, você ficar com outro é uma traição. É uma traição. Mas muitas vezes é colocado que uma traição aconteceu virtualmente e para aquele casal ela é considerada uma traição. Outro precisa aí chegar às vias de fato, digamos assim. Hoje a traição virtual jamais eu diria que está em moda, mas é muito mais fácil, né? Muito mais. Até do ponto de vista aí de cuidados com doenças sexualmente transmissíveis, né? Então você acaba se protegendo também. Mas o sexo virtual hoje é algo muito comentado, muito estudado também. As pessoas estão procurando cada vez mais estudar essa questão. E já que eu perguntei se o ser humano trai muito, eu lhe pergunto, quem trai mais, o homem ou a mulher? Olha, eu diria que atualmente nós estamos aí equilibrados. Direitos iguais, tá certo? Direitos iguais. Empoderamento, tá certo? O empoderamento feminino, né? O que é investir num relacionamento? Eu vou investir nesse relacionamento. Como investir? O que é? Primeiro, esse autoconhecimento emocional. Né? Você, para pensar em investir numa relação ou no outro, você tem que investir em você, procurar se cuidar, se conhecer, ver os seus limites, favorecer que isso aconteça com seu parceiro ou sua parceira também, né? E estar ali disponível. O investimento tem muito a ver com disponibilidade. A partir do momento que você quer que aquela relação dê certo, você vai estar disponível e fazer com que ela aconteça de uma maneira saudável. Há, por acaso, alguma pesquisa que trace percentualmente o que o sexo significa num casamento ou num relacionamento e tal? Tem, assim, um percentual? O sexo é tantos por cento de um casamento? Sim, sim, temos. E é algo que está aí em torno, homens colocam, acho que voltamos até na sua pergunta, né? Homens dão mais valor, às vezes, para o sexo do que as mulheres.
né? E algo aí em torno de 50 e poucos por cento, ou menos de 60% a importância. Então, e mulheres também hoje dizendo, olha, é bastante importante para mim. Né? Isso faz parte, mas eu isso tenho até mais uma certa qualidade idade, de vida. né? Veja. O que é, sim, o que Você é pegar valorizado para alguém de 30 anos, de 20 Isso anos. de uma forma nas- diferente, porque tem isso, 60, isso. 70 e tal. É. Mas o sexo, a bem da verdade, seja ele entendido como for entendido pelo casal, ele vai até a morte, então. Vai, sem dúvida nenhuma. Porque na proximidade da morte, de repente, um beijo é uma relação Exato, sexual. Exato. Esse conceito que as pessoas têm de sexo, né? O que é sexo? Muitos falam assim, hoje eu não vou ter mais sexo porque eu não tenho uma ereção suficiente. Entendi. Mas espera aí, para você, sexo é só penetração? Tá? Para estupro né? Sim. Para estupro tem que haver penetração. Essa senão violação pode ter aí o do assédio e tal, mas a Isso, violação no estupro tem que ter. Sim, sim, sim. Entendi. Quando a gente fala no abuso sexual no geral, a gente está falando em carícias e tudo mais, mas a questão mesmo do estupro, ele vai acometer aí essa invasão, né, no corpo do outro. O que é que mais traz, assim, digamos, um desconforto e o que é que mais traz uma tristeza, digamos? Até acho que o termo tristeza é muito forte, mas vamos deixar para o desconforto mesmo. De uma relação entre o homem e a mulher, que de repente as pessoas te procuram, olha, Priscila, está me acontecendo isso. Tal. Existe assim um fator mais determinante? Do ponto de vista da saúde sexual, a gente tem a queda do desejo como uma queixa frequente no consultório. De lado a lado? De lado a lado. Tanto mulher quanto homem. Inclusive os homens se permitindo a falar que estão também com dor de cabeça, como as mulheres também nós falam. podemos ter dor de cabeça também. Podem ter dor de cabeça também, né? E não querer, isso não vai estar questionando, né, a sua potência. Entendi. E então, do ponto de vista da saúde sexual, a queda do desejo é algo muito frequente. Mas algo muito frequente do ponto de vista geral da vida dos casais são os desencontros, os gostos diferentes, né? Eu quero, ou eu mantive de repente um gosto e ele ao longo do tempo gostava da mesma coisa que eu gosto e não gosta mais. Esses desencontros do dia a dia. O aspecto financeiro, a falta do dinheiro é uma das razões? Sim, muitos porque casais... envolvem o psíquico e tal. Envolve sim, né? Aí, inclusive, a vida sexual. Né? Já recebi alguns homens e algumas mulheres que, após a perda do emprego, caiu o desejo, apresentaram uma disfunção erétil. Agora, existe uma técnica, Priscila, para não cair o desejo, para que o libido continue se mantenha. Sempre? Hoje, é consenso, inclusive, da ciência, que você precisa estimular a sua mente para que você deseje. Né? E aí, o que é algo excitante para um, pode ser, não pode ser para o outro. Né? Então, essa descoberta do que mantém a sua chama do desejo sexual aceso conseguir manter isso, né, na sua vida. E se tiver no casal, no casal. E o que a sexóloga faz? Nossa, uma ótima pergunta, hein? A sexóloga, que é psicóloga também, né? Eu vou falar como psicóloga, ela vai entender quais são as questões emocionais que estão levando a pessoa a apresentar alguma disfunção sexual. Né? Então, junto com o paciente, com o casal, eu vou tentar entender quem são aquelas pessoas que estão ali comigo e trabalhar da melhor forma para que elas possam parar de ter a sintomatologia na vida sexual. Mas dificilmente é um tratamento individualizado. Normalmente é o casal. Não, pode ser individualizado, também, é o que eu estou te falando. E às vezes é difícil o casal vir. Né? Porque às vezes acontece, não, você que tem ejaculação precoce, o problema é seu então. A mulher fala para o homem. E você precisa dessa parceria. Porque, afinal de contas, o casal fica disfuncional a partir do momento que alguém apresenta uma disfunção. Sim. Mas uma anomalia como essa que você citou, da ejaculação precoce, isso é algo que o homem pode tratar sem que haja
Nada alopático, nada fitoterápico, é só mesmo com conversa? Só com a psicoterapia. Só com a psicoterapia. Pode, só com a psicoterapia, porque nós vamos conseguir descobrir o que de emocional está fazendo com que ele apresente aquela ejaculação precoce. Hoje nós sabemos que a ejaculação precoce... Com a ereção é a mesma coisa, não? Com a ereção é a mesma coisa. De alguma forma a gente descobriu que aspecto é esse da subjetividade daquele homem que está fazendo ele apresentar. A ansiedade é um grande fator que colabora para a ejaculação precoce. Alguma mulher já te mandou flores em agradecimento por você tratar o marido? Não. Ainda não. Não, porque... Ainda não. Os agradecimentos acontecem, né? Mas com flores ainda não. Mas, e normalmente, quando você começa a tratar um homem ou uma mulher, o cônjuge, como você disse há pouco, raramente se encontram, raramente vocês se encontram todos para fazer o tratamento. Se for de casal, nós vamos toda semana encontrar. Né? Aquela sessão ela é semanal e aí nós estamos com esse casal toda semana. Se for individual, pode ser que em algumas sessões eu precise chamar essa parceria. Então aí eu chamo e aí vamos nós três fazer aquela sessão de psicoterapia. Aquela ideia, isso bem lá atrás, de que você, de repente, na hora da briga, porque não tem como não ter, é muito difícil, né? Mas aí depois, uma noite bem dormida, de conchinha e tal, e o sexo, resolve tudo. Isso aí ainda vinga hoje? Para alguns casais, sim. É bom ou é ruim isso? Bom, é muito pessoal, é muito pessoal, porque eu digo que às vezes você vai jogando embaixo do tapete, né, e vai tocando a vida sem tirar aquele tapete para lavar, limpar e tal. Então, assim, tem casais que suportam, vão vivendo assim a vida toda, mas outros começam a apresentar muitos conflitos e chegar até uma separação. Priscila Junqueira, o que é a atração? Por que as pessoas sentem atração por outras pessoas, mesmo casadas? Isso, tanto a mulher quanto o homem. Porque se a mulher, de repente, você que está me acompanhando, você que é homem, você pensa que é só você que tem, assim, um deslumbre, né, fica deslumbrado com alguma coisa e tal. Não, sua esposa também, isso é uma coisa natural. Nós somos iguais, tá certo? Sim, por que existe isso? Do ponto de vista biológico, nós temos essas, eu diria que esses estímulos que vão fazer com que a gente se sinta atraído por alguém, né, por alguma pessoa. E do ponto de vista emocional também, né? Você tem, de repente, ali um cheiro que você sentiu, todos os sentidos estão muito ligados à atração, né? O toque, e isso é extremamente pessoal. E você vai se sentir atraído e, de repente, querer ter mais proximidade com essa pessoa. Entendi. Não sei como te colocar, mas vou colocar assim. O que falta em casa, procura-se fora? Algumas vezes, sim. E por falta até de diálogo. Eu digo que os casais fazem sexo e não conversam sobre sexo. Né? E não só, de repente, a falta do sexo, mas às vezes procura um diálogo que não tem em casa com outro parceiro ou com outra parceira, um reconhecimento que também às vezes não acontece em casa e você vai procurar fora. Não só uma busca por sexo, né? Se de repente eu estou num relacionamento muito longo, fomos perdendo o desejo, hoje em dia a gente está mais amigo do que parceiro sexual, eu vou buscar isso fora. Não necessariamente, não é só o sexo, mas as pessoas procuram, sim, muitas vezes por falta de dialogar e falar, olha, isso não está legal para mim. Né? Vamos conversar, vamos resolver isso? Às vezes é mais fácil buscar fora do que dialogar. Muito bom, Priscila. Dá um tempinho aqui, nós vamos voltar já já, vou fazer um rápido intervalo, eu volto já já com a Priscila Junqueira conversando com essa psicóloga e sexóloga, tá bom? Aguarde um instante só. Voltamos aqui com a Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga.
E a gente está falando sobre esses dois assuntos. Aliás, você é mais procurada como psicóloga ou como sexóloga? Atualmente sexóloga. É. A busca está muito mais para esse sofrimento na vida sexual, mas que está totalmente relacionado com o psíquico também. Também. Com a internet, que hoje você tem sites, vários sites eróticos, pornográficos, aquela coisa toda e tal. Isso, será que é motivo, de repente, para uma cobrança do parceiro, da parceira, em relação, olha, você não quer assistir alguns filmes para você mudar um pouco sua cabeça? Existe isso hoje, não? Existe, existe. Inclusive, em alguns momentos da psicoterapia sexual, nós temos que trazer esse assunto à tona. Né? Porque até para você saber o que te excita e que você vai se sentir atraído, você tem que, de alguma forma, entrar em contato com aquele estímulo. Entendi. Né? Então, isso é trabalhado na terapia também, né? Para a pessoa começar a pensar o que a excita. Então, uma Priscila, falta de autoconhecimento muito grande, né? Como a gente disse. Deixa eu pedir a você, com toda a habilidade que você tem para falar, pegue aí um mote de reclamação, digamos, das mulheres, isso para nós homens, hein? Depois ela fala para as mulheres. É que, olha, eu queria muito isso, tal, não sei o quê. Conta para a nossa telespectadora que de repente está passando por algum problema, só uma consulta coletiva aqui. Isso. Passe do que elas reclamam e o que é que nós homens podemos fazer para minimizar esses reclamos. Tá, vamos lá. Essa questão do desejo, da queda do desejo, ela tem muita relação como esse homem está se relacionando com ela. Né? E, de repente, esse homem, na correria do dia a dia, usa o sexo só para, vamos dizer, descarregar uma energia acumulada durante o dia. Tá. Né? E essa mulher, ela precisa, na verdade, estar muito bem para que ela consiga ter um sexo saudável. O que ele pode fazer, então, durante o dia, por exemplo? Ele pode prepará-la? Pode estimulá-la de várias formas, né? Então é importante ele conhecer essa mulher, o que ela gosta, né? Eu sei o que a minha mulher gosta, onde ela gosta de ser tocada, beijada, o que ela gosta de fazer, de assistir. Né? Então ele conhecer essa esposa, se for esposa ou uma parceira casual, né? Mas de alguma forma ele ter um conhecimento dessa pessoa. De repente, no trabalho, assim, você parar, pegar o celular, ligar para a esposa e falar, querida, você sabe que eu te amo muito e tal, isso aí já é um negócio... Mandar um WhatsApp, né, uma mensagem. Isso já é uma preparação. Sim, de alguma forma, entrar em contato com ela, né, não deixar só para que na hora da cama a situação aconteça. E também vale isso para a mulher em relação ao marido? Também. Eu estou falando muito... Mas eu estou me referindo muito a casal hétero, mas isso vale para homo, afetivo... Bissexual, de qualquer forma, né? São duas pessoas se relacionando que vão ter o seu encontro aí sexual. Até os ministros, né, do STF estão julgando aí a criminalização dos homofóbicos e essa coisa toda, que eu também acho que é uma coisa assim absurda. E dentro desse cenário hoje, é muito comum você receber casal ou pessoas que têm relacionamento homoafetivo. Sim, atendo também. Hoje muito mais número do que antigamente, como é que é? Sim, hoje eles estão tá mais aberto, muito mais aberto, né? Eles se propõem a fazer terapia de casal, né? Se propõem a vir e a fazer a terapia de casal também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é pertinente. O que você acha da adoção por casal homoafetivo, de uma criança? Qual é a sua opinião a respeito? Eu acredito que a partir do momento que duas pessoas se amam e querem dar amor para outro ser humano, isso é fundamental. Né? Então, assim, sou totalmente a favor, cada casal sabe de si, mas... hoje nós sofremos tanto, né, com os abandonos, os abrigos estão aí cheios de crianças
que foram deixadas por suas famílias, por diversas questões. Então, a importância, sim, de se adotar. Tá. Há necessidade, prematuramente, de um acompanhamento psicológico para a criança, porque ela vai para a escola, nas reuniões, nem sei se existem reuniões de pais e mestres ainda, antigamente, no meu tempo tinha muito disso. Sim, sim. Reuniões de pais e mestres, de repente, meu pai é um homem, minha mãe é um homem. E como é que ela trabalha isso? Então, é importante que essa criança comece a ter esse tipo de tratamento? Se de alguma forma ela trouxer uma demanda para tal. Muitas vezes, Alberto, acontece que a família ou a escola, o adulto está sofrendo mais com aquilo do que a criança. Para a criança é algo uma natural. Coisa mais natural, né? São duas pessoas que estão se me amam, amando, se amam e querem. E muitas escolas hoje já têm o dia da família. Nós não temos mais o dia das mães, o dia dos pais. Não, isso é fantástico. É verdade, maravilhoso. É uma conquista fantástica, né? Isso aí. A escola, uma instituição tão respeitada e tão importante na vida do ser humano, se abrindo para isso. A nossa identidade, né? Há determinados documentos que não se coloca lá nome do pai e nome da mãe. Isso. É filiação. Isso, exatamente, exatamente. Um respeito muito maior, né? Quando eu falei com você pela primeira vez, eu não imaginei que você me daria essa entrevista tão gostosa, viu, Imagina, querida? Foi um prazer. Foi muito bom falar com você. Até mais. Até mais. Obrigada. Olha, eu falei aqui com a Priscila Junqueira. Eu tenho certeza que vocês gostaram, hein? Acho que é a primeira vez que eu trato esse assunto mais a fundo aqui no nosso Visão Geral, tá bom? Visão Geral, sempre uma visão diferente no seu dia a dia. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Tchau.